Financiamento se torna um obstáculo na busca da Argentina por novos submarinos. O governo argentino está se aproximando da compra de novos submarinos visando a aquisição de 3 barcos Scorpion do grupo naval da França, que pode custar 2 bilhões, de acordo com fontes militares em Buenos Aires. O mais recente acontecimento da saga de aquisições é que uma carta de intenções deveria ser assinada até meados de outubro, mas as negociações sobre os detalhes financeiros estão levando mais tempo, disseram essas fontes, falando sobre condições de anonimato para discutir deliberações delicadas. Enquanto a França está disposta a conceder condições de crédito favoráveis, a Argentina está tendo dificuldade para satisfazer as garantias de empréstimos exigidas pelos bancos envolvidos no negócio devido ao histórico financeiro problemático do país, de acordo com as fontes. O esforço para comprar novos barcos é motivado pelo fato de que a Marinha Argentina praticamente não tem submarinos úteis hoje. O Arança Juan, um dos 2 barcos do tipo TR-1700 construídos na Alemanha na década de 1980, foi perdido nas águas do Atlântico Sul, perto do Cabo Horn, em novembro de 2017. Enquanto isso, o trabalho de reforma e atualização do navio irmão Aran Santa Cruz, que começou em 2016, foi suspenso desde 2020 e agora está virtualmente cancelado. Araçalto, o antigo Typhoon 209, construído na Alemanha, continua em serviço apenas como uma plataforma para treinamento básico, já que o barco não pode mergulhar. Para treinamento especializado mais avançado, as tripulações argentinas estão sendo enviadas atualmente para passar um tempo com a Marinha peruana. Vicente Garcia, um analista independente de segurança e defesa baseado em Montevideo, Uruguai, diz que o serviço marítimo argentino precisa de novos submarinos, sem nenhuma dúvida. Mas o governo deve estar atento aos custos, considerando que os outros serviços militares também têm requisitos de modernização, ele acrescentou. Nesse contexto, diz Garcia, uma compra inicial de barcos usados faria mais sentido. As reduções administrativas e os custos nos serviços sociais promovidos pelo presidente Javier Milei ainda precisam provar que podem aumentar a liquidez fiscal do país, acrescentou Garcia. A avaliação de risco, o país da Argentina continua alto e com entre 53% e 57% da população abaixo da linha da pobreza. Há o potencial de convulsão social e estabilidade política, o que pode levar à deteriorização da economia. Com os caças F-16, a aeronave de patrulha marítima P-3C, recentemente adquirida de segunda mão da Dinamarca e da Noruega para a Força Aérea e a Marinha, respectivamente, a modernização da frota de tanques médios TAM do Exército também ganhou força neste ano. Além de submarinos, a lista de compras atual também inclui fragatas para a Marinha, veículos blindados com rodas para o Exército, helicópteros para os 3 serviços e um novo fuzil de assalto padrão. República Tcheca escolhe aviões de carga Embraer C-390 para sua força aérea. O Ministério da Defesa tcheca assinou um acordo para comprar 2 aeronaves de transporte Embraer C-390 Millennium, tornando o Praga o 5º membro da OTAN a encomendar um avião brasileiro para sua força aérea. A história passada e presente nos mostra claramente que os militares precisam ser capazes de transportar pessoas e cargas mais pesadas por distâncias maiores. As evacuações do Afeganistão e do Sudão são uma evidência clara disso, disse a ministra de Defesa tcheca, Jana Černochová, em uma declaração. Estou, portanto, muito satisfeito por termos conseguido comprar aeronaves para a nossa força aérea que são capazes de executar essas tarefas. Segundo o plano, os 2 primeiros aviões devem ser entregues ao Exército Tcheco no ano que vem. A própria indústria de defesa do país deve cooperar com fabricantes brasileiros na aquisição, de acordo com a declaração. O Ministério da Defesa concluiu um acordo de cooperação industrial com a Embraer no início de outubro e o valor total do programa é de mais de 82,3 milhões de dólares americanos, disse o Ministério. A empresa tcheca Aero Vodoshoji já está envolvida na produção de aviões C-390, pois produz diversas peças para aeronaves de transporte.
O Ministério da Defesa não divulgou o valor do acordo. Para efeito de comparação, em setembro de 2023, o Ministério Federal de Defesa da Áustria decidiu comprar 4 aeronaves Embraer C-390mm com o objetivo de substituir sua frota envelhecida de 3 aviões de carga C-130 Hercules. O Ministério Austríaco disse em um comunicado que a aquisição foi estimada em mais de 500 milhões de euros. Além da Áustria, da República Tcheca, outros países que selecionaram o C-390mm para suas forças armadas incluem Brasil, Hungria, Holanda, Portugal e Coreia do Sul. A Embraer diz que a aeronave bimotor tem uma carga útil máxima concentrada de cerca de 26 toneladas métricas. O avião é habilitado com uma velocidade máxima de cruzeiro de 0,8 Mach. Para operações de assalto aéreo, o C-390mm é capaz de transportar 64 paraquedistas totalmente equipados de acordo com números da empresa brasileira. Força Espacial dos Estados Unidos vê aumento na demanda por vendas militares estrangeiras. A Força Espacial dos Estados Unidos viu uma demanda por vendas militares estrangeiras aumentar 6 vezes no último ano. O crescimento que o serviço atribuiu ao papel cada vez mais importante que os sistemas espaciais desempenham na segurança econômica nacional em todo o mundo. A divisão FMS do Comando de Sistemas Espaciais viu um aumento de 500% nas solicitações entre 2023 e 2024. O serviço finalizou na semana passada seu maior acordo de FMS até o momento, um acordo de 126 milhões com as Forças Armadas Canadenses que dará ao país acesso ao sistema objetivo de usuário móvel da Força Espacial dos Estados Unidos, uma frota de satélites capaz de fornecer comunicações via satélite de ultra alta frequência para tropas que operam em condições climáticas adversas em terrenos desafiadores. De acordo com Dina Rios, diretor de Relações Internacionais do Serviço, esse interesse crescente abrange uma gama de satélites e sensores e acontece no momento em que os Estados Unidos estão adotando uma postura mais voltada para frente em relação à exportação das capacidades espaciais para outros países. À medida que as nações começarão a priorizar o espaço como uma necessidade nacional, uma capacidade nacional na qual desejam investir, muitas nações ainda não têm sua própria base industrial para o espaço, disse Rios a repórteres em um briefing de conferência Space Industry Days da SSC em Los Angeles. As pessoas estão começando a ver a vantagem do espaço militar e comercial, e isso impulsiona a necessidade de ter uma maneira de comprá-lo. Os Estados Unidos tradicionalmente mantiveram um controle rígido sobre seus sistemas espaciais soberanos, compartilhando tecnologia e hardware apenas com alguns parceiros selecionados devido à preocupação de segurança. Mas com tecnologias habilitadas para o espaço, como GPS e comunicação via satélite, desempenham um papel cada vez mais proeminente na vida cotidiana, disse Rios. É mais difícil argumentar contra permitir que nações amigas acessem sistemas feitos nos Estados Unidos. Com essa demanda em mente, o serviço está trabalhando em estreita colaboração com o Escritório de Relações Internacionais da Força Aérea para melhorar o processo FMS. No início deste ano, a Força Aérea revelou uma linha de base de tecnologia e recursos espaciais que fornecem uma lista de capacidades dentro de cada área de missão que são aprovadas para exportação. A lista inclui tudo, desde satélites e radares terrestres, sensores e tecnologia de componentes como câmeras ou espelhos. Esse documento, que foi criado com a colaboração de seu escritório, está sendo atualizado com a colaboração de parceiros do setor, ajuda a agilizar o processo de vendas, disse Rios. Se temos algumas capacidades que sabemos que estamos prontos para colocar à venda ou para exportação, ter essa avaliação feita com antecedência de que esses são ativos que vamos vender, torna tudo mais fácil, disse ela. França alerta sobre a aliança Índia-Rússia. Peças para a Força Aérea Russa chegam via Cazaquistão, incluindo RUD e sistemas de navegação essenciais para os caças Su-30. A França pediu ao governo indiano que não ajudasse na exportação de peças de reposição para o Su-30 da Força Aérea Russa, mesmo através do Cazaquistão. De acordo com o Defense, a Índia recebeu notificação oficial do governo francês sobre o bloqueio das exportações de peças de reposição para os países que possam fornecer da Rússia. Essa preocupação deve-se ao fato de que, devido às sanções, a Rússia está reparando seus caças Su-30 no Cazaquistão, já que a exportação de material francês para esses caças está bloqueada. Vale ressaltar que a Índia é o maior usuário de caças Su-30 que são reparados no país, onde não está proibida a exportação de peças de reposição de aviônica das empresas francesas Thales e Safran.
Anteriormente, a investigação do projeto Inform Napalm revelou que o governo russo recorre a empresas Kazakh Ark Group para a manutenção de seus carros com componentes franceses. Os equipamentos reparados ou substituídos são monitores multifuncionais SMD55S, SMD66S, Thales, Sistema de Radionavegação e Aterrissagem, TLS 2020 Thales, Sistema de Radionavegação, TACAN NC12 Thales, Indicadores RUD 30-2 da parte inferior do para-brisa Thales, Sistema de Navegação Sigma 95 NAA Safran. Além disso, apesar da substituição de componentes franceses pela Rússia, sua dependência deles ainda é significativa devido ao uso em um grande número de carros que atualmente somam cerca de 130 unidades do componente aéreo russo. De acordo com os documentos obtidos em 2024, o grupo firmou um contrato com a Thales AVS France SAS para a manutenção dos monitores multifuncionais SMD55S e SMD66S dos indicadores RUD 30-22 dos caças Su-30 SM do Cazaquistão. Especificamente, a empresa solicitou o seguinte: bancos de teste ILM ou LM com suporte de 3 anos de desenvolvimento e fornecimento da LRU dourada, preparação e fornecimento de documentação técnica para manutenção intermediária, preparação e fornecimento de treinamento em ILM na França, instalação e comissionamento no Cazaquistão. O contrato contém disposições explícitas de controle de exportação com uma proibição expressa de transferir qualquer mercadoria para a Federação Russa. Além disso, a Thales e a Safran responderam recentemente por escrito a uma pergunta sobre a exportação de equipamentos para a Força Aérea do Cazaquistão, afirmando que nenhum equipamento francês havia sido exportado para o país. Além disso, a Thales suspendeu todos os contratos com a fábrica Kazakh e está considerando tomar medidas legais para rescindir o acordo e possivelmente reivindicar danos e prejuízos. A resposta da Safran foi mais cautelosa, evitando responder a várias perguntas sobre controle de exportação, conformidade com sanções e cooperação com o grupo Kazakh Ark, que se posicionou como distribuidor exclusivo da Safran. A Rússia teria infiltrado o grupo de mercenários, afirma analista militar após a morte de sabotadores. No domingo 27 de 10 de 2024, um grupo de sabotadores estrangeiros tentou invadir o território russo na região de Bryansk, localizado próximo ao norte da Ucrânia. 4 foram mortos pelas forças de segurança russas e os demais fugiram. Essas outras vitórias sobre mercenários indicaram que a Rússia tem bastante inteligência sobre o movimento dessas tropas. A informação da tentativa de violar as fronteiras da Federação da Rússia foi revelada pelo Serviço Federal de Segurança nesta segunda-feira. Em 27 de outubro, funcionários do Departamento de Fronteira do Serviço Federal de Segurança da Rússia, na região de Bryansk, juntamente com unidades das Forças Armadas e Guarda Nacional Russa, reprimiram a tentativa de um grupo de sabotagem e reconhecimento de violar a fronteira estatal da Federação da Rússia do distrito de Primovsky, afirmou o FSB. Como resultado do confronto, 4 sabotadores foram eliminados. Os remanescentes do grupo em retirada foram atingidos por um ataque de mísseis e a artilharia sofreu perdas. Ainda segundo informações da autoridade russa, entre os pertences encontrados com os soldados eliminados estavam equipamentos e pertences pessoais que comprovam sua origem estrangeira, como caderno de orações em polonês e uma bandeira canadense. Um dos soldados neutralizados possuía uma tatuagem do 2º Batalhão Ranger. Um de 3 que integram o 75º Regimento Ranger, unidade de paraquedistas de operações especiais do Exército dos Estados Unidos. O especialista militar e oficial da Reserva da Marinha do Brasil, Robson Farinazzi, explica que o 75 Rangers é a tropa de elite especializada em infiltração, sequestro de alvos de valor, sabotagem, destruição e reconhecimento especializado. Posicionado nos estados norte-americanos da Geórgia, na costa leste e Washington, na costa oeste, informações públicas das Forças Armadas estadunidenses apontam que essas tropas podem ser deslocadas para qualquer lugar do mundo em até 18 horas. O objetivo de uma unidade dessa é levantar algo de oportunidade, estabelecer itinerário, descobrir fragilidades e reportar informações úteis ao comando da OTAN para futuras operações contra o território russo. É sábio que mercenários estrangeiros, em especial militares com alto treinamento, atuam no conflito ucraniano. Esta não é a primeira ocasião em que estrangeiros realizam ações terroristas ou sucumbem às forças de defesa russas.
No entanto, o uso de um soldado de elite, como o range norte-americano, é sintomático, aponta Farnazzo. Segundo o especialista militar, é um claro sinal de que Kiev está com dificuldade de formar e treinar tropas especializadas. Essa formação demanda bastante tempo e necessita de pessoal que já tenha experiência, diz Farnazzo. E a Ucrânia pode estar com falta deles para suprir as duas frentes. Em 6 de agosto deste ano, as forças ucranianas alargaram um campo de batalha com um ofensivo no norte, focada principalmente na região russa de Kursk, vizinha de Bryansk. Desde então, a Rússia decretou uma operação antiterrorismo no local. O presidente russo Vladimir Putin informou em entrevista coletiva que há cerca de 2.000 soldados ucranianos cercados nessa direção e que as forças de segurança estão no processo de eliminar esses batalhões. Só no último mês, a Ucrânia perdeu 26 mil combatentes só em Kursk. Ao mesmo tempo, a Ucrânia vem consistentemente perdendo território no Donbás. Além disso, explica Farnazzo, a defesa das fronteiras russas neste domingo, aliada a recentes ataques contra locais de mobilização de mercenários estrangeiros, diz que a Rússia está adquirindo inteligência concreta quanto à movimentação dessas tropas. A Rússia provavelmente se infiltrou nesses grupos de mercenários. Todos os mercenários que estão entrando na Ucrânia, a Rússia provavelmente sabe. Então esse pessoal não vai durar muito não. Os Estados Unidos doaram material militar a país estratégico da América Central. O valor equivale ao que o Brasil gasta com pagamento pessoal. Um pequeno país na América Central, praticamente equidistante do sul dos Estados Unidos, do noroeste da Venezuela e a oeste de Cuba. É a este estratégico ponto focal que os Estados Unidos doaram material militar no valor de quase 13 milhões de dólares, considerando taxa de câmbio. Esse montante equivale a 74,7 bilhões de reais. Vale lembrar que o orçamento militar brasileiro para 2024 é de aproximadamente 133,6 bilhões. Desta, cerca de 78% destina-se ao pagamento de salários, pensões e benefícios dos militares da ativa, reservas e pensionistas. A doação foi publicada durante o evento aberto à imprensa, em que participaram o ministro da Defesa da Guatemala, Henry Sáenz, e a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Laura Richardson. A entrega ocorreu na quarta-feira da semana passada, conforme publicado no perfil X do SULT Comando. A doação inclui peças de reposição para veículos, barcos e aeronaves, bem como equipamentos de comunicação e proteção individual para ajudar a fortalecer a segurança da Guatemala e os esforços contra o tráfico ilícito. No perfil X de uma agência de notícias local, o ministro Sáenz, em seu discurso dado à mídia, acrescentou que também receberão motores para barcos de comando das Forças Especiais Navais, peças de reposição para veículos jipes, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, bem como navio patrulha Runar-U. Sáenz asseverou que nos últimos tempos a colaboração entre os Estados Unidos e a Guatemala permitiu um melhor direcionamento dos recursos doados, pois admitiu que os equipamentos que receberam tinham um alto custo de manutenção, razão pela qual acabaram tendo uma vida útil curta. Não poderíamos ter equipamentos muito modernos porque o nosso orçamento muito limitado não nos permitia mantê-los adequadamente. Então ambos concordamos e eles doam o que precisamos, disse Sáenz. China revoluciona a logística aérea com o poderoso W5000, o maior drone de carga não tripulado do mundo, com capacidade de 5 toneladas. O mercado global de logística aérea acaba de ganhar um novo protagonista com o lançamento do W5000, o maior drone de carga não tripulado do mundo, desenvolvido pela empresa de aviação chinesa Air White Wally, apresentado em um evento em Changzhou, na província de Jiangsu. O W5000 traz um avanço revolucionário para o setor de frete, oferecendo uma combinação de eficiência operacional e custo-benefício que promete transformar a logística aérea. Segundo Hu Zhendong, CEO da Air White Wally, o drone redefine o transporte aéreo de carga com capacidade de 5 toneladas e peso de decolagem de 10,8 toneladas.
com 65 metros cúbicos de espaço interno, é ideal para cargas variadas, estabelecendo novo padrão do setor. Seu design avançado inclui um sistema de turbo-hélice duplo monoplano com fuselagem retangular, estabilizador horizontal baixo e trem de pouso retrátil, proporcionando flexibilidade e eficiência em aeroportos de aviação geral. Com envergadura de 74 pés, comprimento de 75 pés e altura de 24 pés, o W5000 é uma verdadeira baleia branca nos céus. Ele atinge um alcance máximo de 2.600 km e uma altitude de cruzeiro de 19,685 pés, operando a velocidade de até 526 km por hora. Essas especificações permitem que o W5000 ofereça uma performance comparável à aeronave de carga tripulada, mantendo, no entanto, o baixo custo e autonomia de um drone. A empresa chinesa Air White Wally projetou o W5000 para ser monitorado autonomamente, permitindo que uma única equipe supervisione diversos drones simultaneamente. Essa configuração reduz drasticamente os custos operacionais, com a empresa afirmando que os custos de voo são apenas 10% das aeronaves tripuladas semelhantes, enquanto o custo por tonelada quilômetro é até 40% menor. O drone é compatível com paletes de carga padrão e pode acomodar uma ampla variedade de métodos de carregamento, que amplia sua capacidade de mercado de logística da China e globalmente. A empresa já iniciou o processo de certificação da aeronavegabilidade com a administração da aviação civil da China, visando iniciar as entregas até 2026. A Air White Wally enxerga no W5000 um papel crucial para o futuro da logística aérea, reforçando a liderança da China na inovação de drones, na promoção de soluções de transporte sustentável e eficientes. Moscou deixa os Estados Unidos em alerta. O novo míssil mais mortal do mundo é capaz de cruzar continentes sem ser detido, supera a velocidade do som e atinge alvos em qualquer parte do planeta. A Rússia chocou o mundo ao apresentar o RS-28 Sarmat, conhecido como Satan II, um míssil balístico intercontinental que coloca as forças armadas de Moscou em posição de destaque. Com o poder de cruzar continentes e atingir qualquer ponto do planeta, o míssil coloca o planeta em alerta. O alcance e a capacidade destrutiva são impressionantes, ampliando as tensões entre Washington e Moscou. O RS-28 é projetado para cobrir distâncias de até 18 mil km, carregando até 15 ogivas nucleares ou 10 toneladas de explosivos, representando uma capacidade de ataque comparável. A tecnologia do míssil permite manobras verticais e horizontais, tornando quase impossível de interceptar. Uma vantagem estratégica que fortalece as forças armadas russas em meio a uma corrida armamentista global. Esse novo armamento traz mais complexidade para o cenário de segurança internacional, destacando a determinação da Rússia em manter um arsenal moderno e temido para as suas forças armadas. Além disso, com 35 metros de comprimento e mais de 200 toneladas, o RS-28 é considerado o maior míssil do arsenal das Forças Armadas Russas. A Rússia vê o Sarmat como resposta ao avanço da OTAN, que se aproxima das suas fronteiras. O presidente russo Vladimir Putin ressaltou em abril de 2022 que o Sarmat é um elemento-chave para garantir a segurança nacional e dissuadir ameaças externas. A mensagem de Moscou para o Ocidente é clara. A Rússia não permitirá que os Estados Unidos e aliados avancem sem uma resposta à altura. Imagem de satélite acima sugere que um teste recente do RS-28 no local de lançamento de Plesetsk, norte da Rússia, teve falhas. Isso se torna preocupante, pois indica desafios para a conclusão do projeto. Esse teste mal sucedido deixou uma cratera visível, levando às dúvidas sobre a capacidade do míssil. Desde seu anúncio em 2014, o desenvolvimento enfrentou atraso devido a problemas técnicos. Ainda assim, as Forças Armadas de Moscou insistem que o míssil logo estará em operação. Autoridades russas disseram que o Satan II substituirá um antigo RS-20V Voevoda, projetado durante a Guerra Fria, e que o novo míssil levará o poderio militar russo a outro patamar. Mesmo após as falhas de teste, Vladimir Putin mantém o compromisso com a produção em massa do RS-28. Acreditando que ele trará mais segurança à Rússia, o míssil promete tornar-se um marco na corrida nuclear e representa um obstáculo às Forças Armadas de Washington da OTAN.
Na prática, o Sarmat já provoca um jogo de poder entre Moscou e Washington, embora a Rússia tenha ratificado o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares. Os Estados Unidos apenas assinaram o tratado, que ainda não entrou em vigor. Em novembro de 2023, Putin tomou a decisão de espelhar a posição dos Estados Unidos, retirando a ratificação russa. Esse passo, segundo especialistas, pode significar que os testes nucleares estão longe de terminar, mantendo o clima de tensão global. A construção de novas instalações de lançamento segue em ritmo acelerado, como observado em imagem da 62 Divisão de Minsk, na Sibéria. Analistas acreditam que o RS-28 será uma peça estratégica para Moscou ao desencorajar a escalada nuclear promovida pelos Estados Unidos. O Sarmat representa a resposta da Rússia às forças armadas rivais, destacando a contínua disputa pelo domínio militar entre Moscou e Washington. Com isso, o Satan II ameaça alterar o equilíbrio de poder e representa um novo capítulo na história de armamentos nucleares, desafiando as principais potências mundiais. O presidente russo sinaliza que, ao fortalecer o arsenal nuclear, Moscou está preparado para responder a qualquer ameaça, reafirmando o papel da Rússia no cenário global. Croácia comprará 50 tanques Leopard 2 da Alemanha em troca dos enviados à Ucrânia. A Croácia comprará até 50 tanques Leopard 2 da Alemanha para substituir os tanques da era soviética que serão enviados à Ucrânia, disse o ministro da Defesa croata Ivan Anušić, após se reunir com seu homólogo alemão em Berlim nesta segunda-feira, 28 de 10 de 2024. Ao adquirir os tanques Leopard 2, Zagreb poderá entregar 30 tanques de batalha e 30 veículos de combate de infantaria a Kiev até o final deste ano, disse Anušić, citado pela Reuters. Em uma carta de intenções assinada pela Croácia e pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, os países também concordaram em enviar peças de reposição e munição à Ucrânia, com apoio financeiro da Alemanha para ser usados nos Leopards. O fato de a Croácia estar trabalhando conosco na aquisição conjunta dos tanques de batalha principais Leopard 2 fortalece a Alemanha como local industrial e garante padrões comuns dentro da OTAN, disse Pistorius. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia já enviou uma nota aos países da OTAN na qual advertia que qualquer carregamento incluindo armas destinadas a Kiev se tornará alvo legítimo das Forças Armadas Russas. Vazamento no Telegram expõe segredos da Força Aérea da Coreia do Sul. Documentos confidenciais sobre os caças KF-21 e o helicóptero Surion colocam os projetos em risco. As autoridades sul-coreanas estão realizando uma investigação conjunta sobre as atividades do canal Telegram, supostamente envolvido na venda de documentos técnicos relacionados ao caça da Força Aérea da Coreia do Sul, KF-21 Boramai, e ao helicóptero Ku-1 Surion. A investigação, na qual participam múltiplas agências nacionais, incluindo o Exército, a Polícia e o Serviço de Inteligência, começou diante da preocupação de que informações sensíveis possam ter sido comprometidas. De acordo com o The Korea Times, o canal de Telegram em questão afirma ter contatos no Exército coreano e na Agência para o Desenvolvimento da Defesa, ADD. Em fevereiro de 2024, o canal anunciou a disponibilidade de documentos relacionados ao KU-H-1 Surion, o primeiro helicóptero de produção nacional da Coreia do Sul. Junto com um anúncio, também publicou imagens de vários componentes do helicóptero. A Korea Aerospace Industries, KAI, a empresa aeroespacial responsável pelo desenvolvimento dessas aeronaves, investiu aproximadamente 178 milhões de dólares para iniciar a produção. O mesmo canal do Telegram também afirmou possuir documentos técnicos sobre o caça
KF-21 com planos de vendê-los após um chamado processo de verificação cruzada. Além disso, o operador do canal mencionou possuir documentos relacionados ao Escudo da Liberdade, um exercício militar conjunto realizado pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. As preocupações sobre a estabilidade financeira do projeto KF-21 para a Força Aérea da Coreia do Sul surgiram em 13 de julho de 2024, após uma importante redução no financiamento por parte da Indonésia. A contribuição da Indonésia diminuiu de 1,160 milhões de dólares prometidos originalmente para 437 milhões, levantando questões sobre se a Coreia do Sul poderia manter o cronograma do projeto. Suki Jong-jun, chefe da administração do Programa de Aquisição de Defesa, DAPA, expressou sua preocupação em uma entrevista ao Jong-ang Ilbo, sublinhando que as limitações orçamentárias poderiam representar um desafio. No entanto, ele afirmou o compromisso da DAPA de concluir o KF-21 até 2026. A Korea Aerospace Industries também espera comercializar o KF-21 Boramai para compradores internacionais após atender os requisitos da Força Aérea da República da Coreia. Atualmente, o exército sul-coreano utiliza o KU-H-1 Surion, um helicóptero multifuncional conhecido por sua tecnologia avançada e versatilidade. O Surion, utilizado pela Força Aérea Coreana, está equipado com itens de última geração, como cockpit digital de vidro, sistema automatizado de controle de voo e mapeamento digital em 3D, tornando-o adequado para a operação diurnas e noturnas em qualquer condição climática. O design do Surion incorpora modernas capacidades de visão noturna, bem como um sofisticado sistema de gerenciamento de voo. Até o momento, a CAI produziu 300 unidades para fins militares e civis. Na Coreia do Sul, este helicóptero bimotor pode acomodar até 13 passageiros, incluindo 2 pilotos, e tem um peso máximo de decolagem de 8,7 toneladas, com a velocidade de cruzeiro de 146 nós. A investigação sobre o suposto vazamento do Telegram levantou preocupações sobre o possível impacto na cooperação militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Relatos indicam que informações relacionadas ao caça KF-21 e aos exercícios militares conjuntos entre as duas nações podem ter sido comprometidas. Isso levantou questões sobre a segurança dos protocolos de compartilhamento de inteligência e se as vulnerabilidades nos sistemas sul-coreanos poderiam comprometer operações colaborativas. Em resposta, as autoridades de defesa dos Estados Unidos podem revisar os acordos de compartilhamento de dados para garantir uma segurança mais rígida, enfatizando a necessidade de melhorias na cibersegurança e procedimentos mais rigorosos para informações sensíveis. O incidente também destacou as possíveis implicações para os contratantes de defesa dos Estados Unidos que trabalham com parceiros sul-coreanos. Como principal desenvolvedora do KF-21 e do KU-H-1, a CAI estabeleceu múltiplas colaborações com empresas de defesa americanas. À luz das possíveis ameaças internas, os contratantes americanos podem exigir normas de segurança mais rígidas ao trabalhar com subcontratantes sul-coreanos. Isso pode incluir verificações de antecedentes mais rigorosos, protocolos de cibersegurança aprimorados e maior supervisão em projetos de defesa conjunta. As conversas entre autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul podem se concentrar no estabelecimento de diretrizes de segurança mais para futuras colaborações em defesa, a fim de proteger a tecnologia sensível. A pressão financeira sobre o projeto KF-21, agravada pela redução do financiamento da Indonésia, também pode afetar a relação de defesa entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Embora a Coreia do Sul continue comprometida em cumprir o prazo de 2026, as restrições orçamentárias podem limitar a capacidade do país de apoiar outros grandes projetos de defesa. Essa situação pode levar a uma maior dependência dos recursos militares dos Estados Unidos para a segurança regional, o que pode levar os Estados Unidos a considerar apoio técnico adicional e expansão das iniciativas de defesa conjunta. A capacidade da Coreia do Sul de desenvolver aeronaves avançadas como o KF-21 e o KU-H-1 desempenham um papel crucial no apoio aos interesses estratégicos dos Estados Unidos ao investir em tecnologia de defesa nacional. A Coreia do Sul contribui para a distribuição mais equilibrada da responsabilidade pela segurança regional.
Seul tenta distrair de questões domésticas, alegando que a Coreia do Norte lutará na Ucrânia por Ahmed Adel. Tentativas das autoridades sul-coreanas de espalhar a informação de que a Coreia do Norte quer enviar tropas à Ucrânia para ajudar a Rússia podem ter como objetivo desviar a atenção dos problemas internos de Seul. Mas o momento é perigoso demais para brincar com fogo, disseram um especialista citado pelo Sul China Morning Post. Anteriormente, o meio de comunicação sul-coreano, Wonhap, diz que Seul está considerando enviar uma equipe de especialistas na Ucrânia para monitorar o pessoal militar norte-coreano que Pyongyang supostamente pretende enviar para participar da operação militar especial na Ucrânia. Autoridades do governo sul-coreano também teriam dito que Seul está considerando fornecer armas letais à Ucrânia como parte de sua resposta. O Sul China Morning Post indica que as armas que a Coreia do Sul poderia enviar para Kiev são o sistema de mísseis antiaéreo Shenyang-2, obuses autopropulsados K-9, tanques K-2 e lançadores múltiplos de foguete Chunimo. No entanto, até mesmo a oposição sul-coreana alerta o atual governo para não tomar decisões com base em dados de inteligência não confirmados. Os legisladores da oposição, Kim Jong-hyung e Lee Jae-gang, fizeram uma declaração conjunta citada pelo jornal na qual alertaram que Seul está brincando com fogo ao confiar em informações não verificadas. Eles também acreditam que qualquer ação retaliatória da Coreia do Sul contra seu vizinho no norte seria um erro grave. Segundo eles, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol está usando essa questão para distrair o público de um crescente escândalo político envolvendo sua esposa, Lee Jung-han, cientista político da Universidade Nacional de Incheon. Ressalta que o governo conservador da Coreia do Sul tem um histórico de exagerar ameaças do norte para aumentar o apoio público. Mas os riscos são muito altos para o país jogar esse jogo agora, acrescentou. Outro especialista, Yang Moon-jin, diretor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, também opina que a reação abrupta de Seul a informações não confirmadas pelos Estados Unidos e pela OTAN está ligada à necessidade de abordar preocupações internas. Anteriormente, a embaixada russa em Seul declarou que a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte é realizada dentro da estrutura do direito transitório e não é direcionada contra os interesses da segurança da Coreia do Sul. O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, comentando sobre a suposta implantação de tropas norte-coreanas da zona de combate na Ucrânia, chamou a atenção para a contradição nas informações sobre esta questão, quando a Coreia do Sul diz uma coisa, então o Pentágono diz que não tem confirmação de tais declarações. A Casa Branca e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disseram que não tinham evidências para apoiar as alegações do envolvimento de Pyongyang no conflito na Ucrânia. No entanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, disse a repórteres em Roma, em 23 de setembro, que há evidências de tropas da Coreia do Norte na Rússia, usando a abreviação do nome formal da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. O que exatamente eles estão fazendo ainda não está para ser visto, disse Austin, acrescentando: estamos tentando obter mais fidelidade nisso. É uma questão séria, disse ele, se a intenção da Coreia do Norte é participar desta guerra em nome da Rússia. Em 22 de setembro, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que 2 unidades de tropas norte-coreanas, com cerca de 6.000 pessoas cada, estavam sendo treinadas para a mobilização. Este é um desafio, mas sabemos como responder a este desafio. É importante que os parceiros não se escondam deste desafio também, disse ele. O tenente-general Kirilo Budanov, chefe da diretoria principal de inteligência da Ucrânia, disse ao The War Zone que tropas norte-coreanas podem chegar à região russa, onde forças ucranianas lançaram uma invasão em agosto. Na verdade, se os relatos sobre as tropas norte-coreanas na Rússia foram verdadeiros e elas forem utilizadas em Kursk, não pode haver condenação internacional, já que Moscou tem todo o direito, pelo direito internacional, de cooperar com os aliados para que os invasores ucranianos possam ser expulsos do território soberano russo, que é reconhecido internacionalmente como tal. Há poucos indícios de que tropas norte-coreanas serão enviadas para a Ucrânia, o que torna as alegações da Coreia do Sul e da Ucrânia nada mais do que alarmismo na vã tentativa de trazer mais tropas estrangeiras para a Ucrânia, desviar a atenção das questões internas da Coreia do Sul e fortalecer as sanções ocidentais impostas à Coreia do Norte. Por esse motivo, até mesmo o ceticismo na Ucrânia sobre a autenticidade das alegações de Seul e do regime de Kiev, com Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação na Ucrânia, afirmando: ainda não há soldados norte-coreanos.
Portanto, é mais do que óbvio que as falsas alegações de Seul e do regime de Kiev têm motivos alternativos, sendo o mais proeminente o fato de que o índice de aprovação do presidente sul-coreano caiu para 24,1%, o menor nível desde que ele assumiu o cargo em 2022. Criar medo falso sobre Pyongyang é sua tática de longa data para distrair os cidadãos de questões internas. E parece que sua propaganda de que soldados norte-coreanos lutarão na Ucrânia faz parte dessa mesma agenda. Novo navio militar da Rússia será equipado com 20 mísseis de cruzeiro calibre, diz imprensa. Especialistas russos estão trabalhando na criação de um navio pequeno de mísseis que será capaz de transportar até 20 mísseis de cruzeiro calibre. O projeto recebeu o nome Sarsas, disse Renat Mistakov, diretor-geral da cooperação da Corporação de Construção Naval Akbars, em entrevista ao canal de TV Zvezda. O navio já inclui o elemento de aumento do número de calibre. Se antes descarregamos 8 mísseis, então aqui já propusemos 16 e até poderemos chegar a 20, destacou Mistakov. Ele detalhou que o novo navio será uma continuação do projeto Buyan M. O deslocamento da embarcação é de cerca de 1,5 mil toneladas, considera-se que seja equipado com sistemas de defesa antiaérea modernizados, novas armas de artilharia e sistemas de mísseis. Os militares esperam que o novo navio aumente significativamente as capacidades da Marinha Russa na área de segurança nacional. Sua principal função é a proteção e defesa das águas territoriais da zona econômica exclusiva da Rússia, bem como a proteção das comunicações marítimas. Anteriormente, o comandante da Marinha Russa, almirante Alexander Moiseyev, informou que o complexo de mísseis calibre NK, que é instalado em navios de superfície, confirmou a sua eficácia durante a operação militar especial na Ucrânia. Rússia e África do Sul concordaram em expandir a cooperação de suas forças armadas, anuncia o Ministério da Defesa da Rússia. Delegações militares de Moscou e Pretória se encontraram nesta segunda-feira, 28 de 10 de 2024, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, durante a reunião, os líderes militares chegaram a um acordo para aumentar ainda mais a cooperação entre as forças armadas em diversas áreas. O Ministério, na semana passada, na véspera da cúpula do BRICS em Kazan, o presidente Cyril Ramaphosa, em uma reunião bilateral com Vladimir Putin, disse que a África do Sul vê a Rússia como uma aliada valiosa. Continuamos a ver a Rússia como uma aliada valiosa, como uma amiga valiosa que nos apoiou desde o início. Desde os dias de nossa luta contra o apartheid, disse Ramaphosa, citado pela Reuters. Na época, o presidente sul-africano acrescentou que teremos discussões importantes aqui em Kazan, dentro da família BRICS. A Agência de Defesa dos Estados Unidos autoriza a produção total do míssil antimíssil SM-3 Block 2A com alcance ampliado para a defesa dos Estados Unidos e aliados. Em um passo significativo para a segurança dos Estados Unidos e seus aliados, a Agência de Defesa Antimíssil dos Estados Unidos autorizou a produção em grande escala do míssil antimíssil SM-3 Block 2A, desenvolvido em parceria com a Força de Autodefesa Marítima do Japão. Um sistema de resposta robusta para interceptar ameaças balísticas com capacidade que serão expandidas em múltiplas regiões até 2031. A Raytheon, empresa responsável pela fabricação do SM-3 Block 2A, confirmou a aprovação para iniciar a produção completa dele, dando sequência ao contrato de 1,9 bilhão assinado em junho. O míssil testado com sucesso em exercícios conjuntos dos Estados Unidos e do Japão representa o que Bárbara Boronov, presidente de poder naval da Raytheon, descreveu como um marco da maturidade tecnológica, refletindo o sucesso da cooperação internacional. Projetado em colaboração com a indústria de defesa japonesa, o SM-3 Block 2A conta com novos propulsores e uma ogiva cinética aprimorada.
Esses avanços permitem ao sistema atingir velocidades maiores e aumentar o alcance de interceptação, representando uma evolução significativa em relação aos modelos anteriores. O míssil é destinado a proteger áreas críticas contra ataques balísticos e será integrado a destroyers e sistemas de defesa em solo. Com produção planejada nas instalações de Arizona e Alabama, as primeiras entregas sob o novo contrato estão previstas para 2031. O míssil SM-3 Bloco 2A passou por testes rigorosos desde 2017, incluindo um exercício da OTAN em 2019 com tropas dos Estados Unidos, ampliando sua validação internacional. Além dos Estados Unidos e Japão, o SM-3 Bloco 2A está sendo incorporado ao sistema de defesa da Polônia em âmbito da fase 3 da defesa regional europeia. A Polônia, aliada estratégica da Europa, utilizará o míssil para fortalecer sua defesa contra possíveis ameaças balísticas, reforçando a rede de segurança conjunta OTAN. Brasil desenha o futuro da guerra. Sistema HIMARS da AKR detecta alvos a mais de 13 km e já está integrado ao míssil MAX 1.2 e ao blindado EE-9 Cascavel. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um equipamento de imagem térmica de alta precisão capaz de detectar alvos inimigos a quilômetros de distância. A CIAT, empresa brasileira de sistemas de defesa, está em fase de industrialização do míssil ATGM MAX 1.2 e com ele também ganha destaque o sistema de imagem térmica HIMARS, desenvolvido pela Opton SD, parte do grupo AKR. Esse equipamento de última geração foi totalmente desenvolvido no Brasil livre de restrições ITAR, o que significa que ele pode ser exportado sem restrições legais americanas. Uma vantagem do mercado de defesa, o HIMARS tem capacidade para detectar um alvo blindado de 2,3 por 2,3 metros a uma distância de até 3,5 km, conhecendo a 2,4 km, identificando a 2,1 km. O dispositivo traz uma tela de 800 por 600 pixels e resolução de 640 por 512 pixels, pesando aproximadamente 7 kg e com autonomia de até 10 horas de operação. Sua tecnologia atende aos rigorosos padrões militares 1000 STD 810 e 1000 STD 461, mostrando-se robusto para o uso em combate. A imagem capturada é de infravermelho médio, cobrindo faixas espectrais de 3 a 5 e 8 a 12 UM. O sistema já equipa veículos blindados EE-9 Cascavel modernizados com sensores encapsulados em plataforma giro estabilizadas e sendo usados com miras principais para comandante, artilharia e motorista. Para comandante, artilheiro e motorista, essa base tecnológica robusta facilitou a integração do HIMARS ao ATGM MAX 1.2, acelerando o processo para as próximas versões do míssil, que contarão com maior alcance e letalidade. A ARC já prevê melhorias no HIMARS para combates de uso a distâncias superiores a 4 km, consolidando sua posição na inovação nacional no setor de defesa. Como dito acima, essa tecnologia de ponta está sendo integrada aos mísseis antitanque MAX 1.2 produzidos pela CIAT
e aos veículos blindados E9 Cascavel, modernizando o arsenal militar brasileiro com o ITMIS. Os operadores podem identificar alvos com precisão mesmo em condições de baixa visibilidade, como à noite ou em meio à fumaça.